Esse foi um dos melhores capítulos de Black Clover. Yuno está no nível de um rei mago, superando até Julius Novachrono. Algumas das previsões que lhe foram confirmadas mais uma vez. Por exemplo, os paladinos parecem ser capazes de usar múltiplas habilidades mágicas e a previsão da singularidade do vento e da magia estelar em termos de evolução de si mesmo em algo do espírito normal do vento, ou que Yuno seria capaz de quebrar as leis da natureza. Yuno literalmente usou feitiço com um atributo de tempo ou afinidade de tempo, ou pelo menos algo que lhe permite manipular o tempo ou a realidade. Esse feitiço é chamado de Terra do Nunca, uma referência a Peter Pan. Yuno removeu o tempo e Lucius não é mais capaz de usar a magia do tempo porque o tempo não existe mais na Terra do Nunca. Yuno criou um mundo onde ele pode fazer o que quiser e é praticamente o deus de sua própria dimensão de fantasia, quase como Peter Pan na Terra do Nunca. O novo capítulo começa com Yuno enfrentando Lucius, que lhe diz que ele é forte, mas pelo que ele pode ver, não o suficiente para derrotá-lo. Lucius tem a habilidade de ver a linha do tempo futura e deve estar mais ou menos esperando o quão forte Yuno pode realmente ser. Enquanto Lucius sorri, tudo está bem e ele sabe que é mais forte. Mas quando ele começa a ter uma expressão negativa, sabemos que ele está começando a ficar nervoso. Portanto, mesmo no final do capítulo, Lucius fica na melhor das hipóteses surpreso, mas não nervoso. A cena então corta para os Anjos Paladinos lutando contra os Cavaleiros Mágicos e parece novamente que a teoria da rede de Paladinos pode ser verdadeira. Vemos como os Paladinos podem usar múltiplas habilidades mágicas e Lucius deve ter adquirido a habilidade de distribuir habilidades mágicas para outros Paladinos de alguma forma. Lucius distribuiu a magia de sangue, corpo e ossos de seus irmãos para todos os outros Paladinos. Então poderia ser possível o contrário, para que cada paladino possa suportar perdas com sua habilidade mágica. Isso daria a eles a capacidade de criar paladinos artificiais com todos os tipos de habilidades mágicas que fazem parte da rede de paladinos. Mas isso é apenas uma teoria, tá? O poder mágico desses paladinos angelicais é extremamente forte, parecendo estar no nível de um cavaleiro mágico sênior ou superior. Mesmo vários cavaleiros mágicos ao mesmo tempo não têm chance contra eles. Parece que Morris pode ter algo a ver com isso, já que foi ele quem mudou o ritual de Qliphoth para que Lucifero pudesse aparecer depois no segundo portão. Não é impossível que Morris tenha manipulado o feitiço de Paladinos também, porque a gente viu que Lucius o enviou em algum tipo de missão para usar sua magia no Novo Mundo, talvez até mesmo na rede de Paladinos. Em seguida, vemos alguns dos personagens de apoio tendo seu pequeno momento, mas eles são fracos demais para enfrentar os Anjos Paladinos. Porém, de repente, pequenas fadas aparecem em todos os lugares no campo de batalha. O painel seguinte mostra Sylph tocando um instrumento de sopro que pode ser uma referência a Peter Pan e sua flauta ou qualquer instrumento que ele toque, já que existem várias versões disso. Faz sentido que Tabata tenha escolhido esse instrumento para o feitiço Estrela do Vento, magia da Terra do Nunca, uma clara referência à Terra do Nunca da série Peter Pan. Essa referência de Peter Pan sempre existiu e não é nova, mas Tabata tem levado a um nível totalmente novo. Sylph já era muito parecida com a Sininho em aparência e nome, e sua personalidade também lembrava a da fada do Peter Pan. Eu não sei se você lembra, mas em Peter Pan, a Sininho amava o Peter Pan e isso era muito grande pra ela. Ela queria fazer loucuras, não sei se vocês lembram disso, eu lembro claramente. E a Belle também, ela ama o Yuno, então eu acho que ela faz loucuras por ele. E aí tá o nome, Tinkerbell e Belle, mas a gente também pode chamar a Belle de Sylph. Mas também foi revelado um motivo, e isso faz muito sentido. Em Peter Pan, as fadas são tão pequenas que só conseguem sentir uma emoção de cada vez. E quando ficam bravas, não tem nada que as equilibre. Então, quando Sylph sente amor por Yuno, ela fica totalmente fora do controle. É o que eu falei. Ela ama demais o Yuno, então isso pode fazer ela amar descontroladamente, porque ela só consegue sentir aquele sentimento no momento. Então ela faz tudo por ele.
Na Terra do Nunca, o tempo não existe e nem a magia do tempo de Lucius funciona. Yuno conseguiu apagar o tempo na Terra do Nunca, ou seja, o tempo não é mais um conceito. Por isso, os personagens na Terra do Nunca podem se mexer, mas não envelhecem. Esse é o mesmo conceito de tempo parado na Terra do Nunca de Peter Pan. Lá é chamado Lugar das Imortalidades, pois ninguém morre. Yuno tirou a magia do tempo de Lucius com a Terra do Nunca e agora essa magia não serve para mais nada, porque Lucius não pode controlar algo que não existe. A Terra do Nunca é uma mistura mágica de vento e estrela, e também é uma magia espiritual. Isso quer dizer que essa façanha só foi possível com a Sylph. A atualizada, tá? Não com a versão antiga. E isso também confirma outra teoria que eu vi de que a Sylph poderia se transformar de um espírito do vento para algo que ela não deveria ser. Um espírito com duas magias, uma criação totalmente única. O criador da Sylph, dentro de Black Clover, não pensou nessa possibilidade ou não queria que ela fosse usada como Yuno está usando agora. Então, Yuno chegou a um nível de deus ou até mesmo desafiou a vontade dos deuses, mesmo que sem querer. Sylph nunca foi feita para se juntar com outra magia que não fosse a magia do vento. Isso é até teoricamente impossível e seria chamado de singularidade na teoria dos sistemas. A mesma palavra que Lucius usou para falar da existência de Yuno com dois grimórios, enquanto cita o espírito do vento nesse contexto, né? E se você observar Sylph e sua nova forma, ela é afetada pela magia estelar. Em sua transformação, nós podemos ver os símbolos das estrelas em suas asas. Não há dúvida de que esta forma não é a quarta e última forma do espírito do vento, mas uma forma que não deveria existir. Sylph não é mais um espírito do vento, mas o espírito do vento estelar, uma clara singularidade. Isso ainda não prova a teoria do vento solo, mas já é um bom avanço na direção certa. Depois, a gente pode ver essas fadinhas em Black Clover, que são os moradores principais da Terra do Nunca em Peter Pan, e tem magias que usam para ajudar todo mundo na Terra do Nunca e fazer as pessoas voarem também. E em Black Clover, elas fortalecem os Cavaleiros Mágicos e enfraquecem os inimigos, do mesmo jeito que em Peter Pan, onde a fada ajudou as crianças contra os piratas. Vocês lembram disso, né? Se você viu Peter Pan, você lembra. E é exatamente a mesma coisa. Então é possível que, se a gente olhar mais fundo em Peter Pan, a gente pode achar algumas pistas para os futuros capítulos em Black Clover. A razão pela qual eu acho que Peter Pan foi realmente usado como referência para Yuno é porque Peter Pan não é só um habitante da Terra do Nunca, mas também tem um efeito sobre a Terra e seus moradores. E em Black Clover, o mesmo vale para Yuno, já que foi ele quem fez a Terra do Nunca em primeiro lugar. Eu acho que a Terra do Nunca tem mais potencial do que foi mostrado até agora, obviamente, porque acabou de ser mostrado. Então, o Yuno pode ter muito mais influência na Terra do Nunca. Quase como se a Terra do Nunca fosse uma dimensão onde Yuno é o deus, por assim dizer, e ele pode apagar o tempo, fazer o outro mais forte ou mais fraco, e assim por diante, como um mundo de fantasia, né? E aqui estão algumas sugestões de outras habilidades que Yuno poderia usar na Terra do Nunca. Por exemplo, ele poderia fazer todos os seus aliados voarem. Essa seria uma referência direta a Peter Pan. Embora muitos personagens possam voar, a maioria dos personagens em Black Clover não podem. Isso é algo que apenas os melhores Cavaleiros Mágicos podem fazer, porque é baseado no controle de mana. A gente sabe que todos os Cavaleiros Mágicos podem voar com vassouras, mas isso não seria uma coisa muito útil contra os paladinos. Outra ideia seria coisas como o apoio de mana de Sylph, ou talvez até a magia final de seu pai elfo, que permite absorver mana de seus aliados para si mesmo, que seria muito doentio ele fazer isso. Ou então uma combinação mágica juntando a magia de cura da Mimosa com a magia da Terra do Nunca, curando todo mundo sem parar. Imagina que louco que isso seria. Em Peter Pan, Peter também é descrito como tendo a habilidade de imaginar coisas e tornar essas coisas realidade, mas só na Terra do Nunca, e ele também pode sentir o perigo. A parte sobre o perigo é bem óbvia, mas a parte sobre imaginação pode ser bem poderosa. Isso poderia explicar como Yuno pode ter apagado o conceito de tempo na Terra do Nunca, sem usar a magia do tempo. Peter Pan não queria envelhecer, e por isso o tempo não faz parte da sua Terra do Nunca. E Yuno queria impedir a magia do tempo de Lucius, o que pode ser o motivo pelo qual o tempo foi apagado da Terra do Nunca de Yuno. Então, se a Terra do Nunca é um mundo onde Yuno pode mudar a realidade como ele quer, pode ser que funcione de forma parecida com a magia de sonhos de Dorothy.
Só que Yuno não cria uma dimensão de sonhos, e sim uma zona de mana que ele chama de Terra do Nunca. Talvez eles possam combinar suas magias para misturar Terra do Nunca com a Terra dos Sonhos para criar fantasia na realidade. E isso combina muito bem com a descrição da Terra do Nunca de Peter Pan com um mundo de sonhos sem limites. Cara, isso ia ser muito louco. É claro, suposições, isso é óbvio. Eu tô olhando o que acontece dentro de Peter Pan, porque muita coisa sobre Peter Pan tá sendo incluída em Black Clover, então eu tô olhando pra dentro de Peter Pan, vendo o que pode ser feito em Black Clover. Suposições, gente. Deixem aí nos comentários suposições que vocês também estão criando aí na cabeça de vocês, porque eu adoro discutir sobre isso, e é ótimo, né? Deixe nos comentários. Se inscreve no canal também. De volta ao capítulo, Terra do Nunca é ativada, a cena muda para Lucius, que usa seu feitiço de magia do tempo em Yuno, mas Yuno não é afetado por causa da Terra do Nunca. Lucius fica surpreso e chama Yuno de seu rival, e Yuno diz: "Você não é meu rival." Então Yuno se transforma no espírito de Sephiroth e ele aparentemente corta o chifre de Lucius, ou talvez vai cortar no próximo capítulo, e esse é o fim do capítulo de Black Clover. Quando o chifre é cortado, geralmente é sinal de que o vilão vai virar o jogo. A propósito, eu acho que a forma de paladino de Lucius ainda não acabou, então é algo para ficar de olho. Eu espero uma ou até 2 transformações até chegar à sua forma final. Provavelmente uma contra Yuno, talvez no próximo capítulo, e mais uma contra Yuno e Asta. Eu quero saber nos comentários o que você achou desse capítulo novo de Black Clover, e comente também sobre o que você achou da minha revisão do capítulo, porque eu joguei várias suposições boas pra vocês aí, hein? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, que realmente me ajuda muito, me deixa muito feliz. E se você quiser ver mais conteúdos de Black Clover, é só você se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!